Talk. Eu sou o André Castilho e ele está com uma camiseta verde, mas que não aparece pra você porque a gente usa o chroma key, que já é verde, sim, Valfilho. Pois é, a gente promete entrega, transparência total aqui, ó. Você não... Olha, esse aqui Boa. é só pra você que assiste Pop Talk. A gente pensou em trocar, mas quer saber? Não, vamos ficar assim mesmo. Não, vamos assumir, você- vamos assumir. Esse aqui é a versão do multiverso, né? O Hulk da Terra, não sei lá quantos, né? Hulk com o Tom Urânio, né? O Hulk. Exato. Hulk com 737. É, com 737. Ai, não, eu não pode nem brincar com essas coisas, né, Felipe Não brinca Vieira? com isso em casa, pelo amor de Deus. Rapaz, transparência total me quebrou demais. Estamos aqui mais uma vez, rapaz. Felipe Vieira. E aí, Cid, tamo junto para mais um programa aí, entregando tudo. É isso aí, vamos então falar de muita coisa aqui da cultura pop, da cultura nerd, da cultura geek, mas principalmente daquilo que nós acreditamos. Nós sabemos e cremos que Jesus é o Filho de Deus. Vamos juntos! Giro Pop. Sim, Val Filho, houve uma época em que estava na moda adaptar quadrinhos. Agora Pois é, agora... está na moda porque tá dando muito dinheiro Com certeza. Com adaptar certeza. videogames, adaptar Isso. jogos eletrônicos. Lembrando que muita gente não percebe, mas a indústria de games é mais rica do que a indústria de cinema, né? Exato. Exatamente. E não à exatamente. toa Vale que... salientar. Vale salientar. E não à toa que vai surgindo essas adaptações, embora as primeiras que eu vou falar vão dar um medo, calafrio na minha e na sua espinha. Segura essa. A primeira a estrear, né? Uma que já estreou, na realidade, foi Super Mario. E Sucesso mundial. Como é que tá a bilheteria? Bilheteria, até o momento, mais de 620 milhões de dólares. Provavelmente no na mundo. veiculação aqui desse programa já Vai ter estourou. batido 700 e por aí vai pro espaço. Porque, aliás, Espaço também é outro filme que disputou esse ano, foi Devoradores de Estrelas, né? Com Ryan Gosling. Mas Cara, eu sou muito teu bom, papo. É bom? É bom? Muito bom, velho. Muito bom. Então eu tô querendo assistir. Mas voltando ao Mario, então, o Mariozinho é o filme mais assistido do ano até o momento, maior bilheteria, né? Vamos ver. Tem uma tendência a perder só pra Homem-Aranha a conferir. Mas não fica só em Mario. Você que é um gamer das antigas, principalmente, você não pode perder. Aí que vem o Filho da Espia que eu falei. Mortal Kombat 2. Ai, pois é, né? Você lembra do primeiro? Que ninguém... Você não precisa ter visto o filme pra saber que é ruim, né? Aqueles vereditos que já tá dado, né? No trailer ou qualquer imagem que você veja. Mas resolveram lançar uma sequência, né? E que agora é o Mortal Kombat 2 que estreia em maio. Então, faça suas orações que vai ser feio. Porque em outubro tem outra adaptação de videogame, Street Fighter, gente. Eu lembro do Jean-Claude Van Damme, abrindo espacate, fazendo Street Fighter, aquele filme pavoroso, com Raul Julia, né? Exato, Que era um bom ator, né? O último filme do Raul Julia, se não me engano, não foi? Dormiu com esse barulho. Mas você e eu podemos evitá-lo. Saiu o trailer, né, do Street Fighter. Se você não viu, dá uma conferida e depois você me fala o que você acha. Porque realmente dá medo, dá medo. E pra descontrair... Quando o ano acabar, lá pra dezembro, vai ter outro game adaptado, que é o Angry Birds 3. Eu nem tava contando que, pra mim, ontem tava o primeiro, agora já tá no terceiro. Então, esse é um ano de várias adaptações de videogames. Se bobear, vai ter alguma aí que eu não mencionei. Não, tem, porque é que eu acho que foi final do ano passado, ou começo desse ano. Teve Fallout, mas é pra série, né? Isso, aí já não... Eu não sei quando que é The Last of Us 3, mas acho que é ano que vem, né, Felipe? A terceira temporada, esse ano né? Não tem nada anunciado, não. Tem a terceira temporada de The Last of Us. E, enfim, as adaptações de videogame estão em alta. Essa que é a verdade. Mas agora a gente passando para outro tipo de adaptação, que na verdade... Eu não sei como é que vai ser isso daí, porque tem um filme famoso, um desenho famoso, inclusive tem episódio do Viajando por Terras Distantes sobre isso, que é Avatar, a Lenda de Aang, Felipe. Então, se eu não me engano, acho que eu trouxe de review até. Mas dizem aí, né, vozes da minha cabeça e alguns rumores de internet, que esse ano é o ano do Avatar. Por quê? Lançou a segunda temporada, provavelmente vai ser
agora em junho, acho que é em junho, a segunda temporada do Avatar live action da Netflix, né? Que teve uma boa aceitação. Obviamente, você teve a segunda temporada, né? Que a Netflix é famosa por cortar, né? Mas, porém, todavia, no entanto, outubro estava agendado para lançar uma animação com o Aang já maior e etc e tal. A notícia era essa, mas o que é que eu descobri? O Twitter estava pipocando esses dias, porque vazaram o filme completo no Drive, em algum lugar. Ô, louco. E o filme tá aí. Todo mundo tá assistindo já. Nossa, Felipe. Então o filme que era pra lançar em outubro já saiu aí. Eu não sei se derrubaram o site, não sei se derrubaram o Drive, mas enfim. O Twitter tá estralando. E o filme ia ser lançado pela Paramount, né? Então eu não sei se foi algum rival da Netflix que achou e jogou, né? Olha, não sei. Tô jogando aqui no ar. Faz sentido, né? Tem teorias de conspiração que fazem sentido até. Mas, ô Felipe, exatamente. sim, claro, a gente não tá encorajando nada, mas manda esse link aí pra gente dar uma conferida. Brincadeira, gente, brincadeira. Viu? Ai, eu acho que aquelas Netflix, brincadeiras que eu gostaria que fosse verdade. Não, mas essa eu não gostaria, não. Essa pode ficar. Tá, vamos ver na Netflix mesmo, né? Não, e se vê. Vai lançar já. Em outubro tá chegando aí, rapaz. Tem calma. E você acompanha agora o Viajando por Terras Distantes, número 98, um trecho deste episódio no qual falamos sobre as características em comum com as séries médicas. Olha aqui em homenagem às séries médicas, com os 2 dedos quebrados. Olha aqui, acompanha esse trecho. Viajando por terras distantes. Não, mas uma coisa que eu... Assim, você tem, de certa forma, um ritual da série médica. Qual que é o negócio? Aparece... Você tem o aparecimento do caso, ou dos casos, né? Você tem a entrada da maca, ou do problema, ou da situação, da questão ali a ser resolvida. Então, Atenção, né? Começa falando, o sintoma é esse aqui, que é o que acontece quando você vai para o hospital. Então, eu chego lá com um sintoma. Tô com uma dor de barriga, tô passando mal, tô com dor de cabeça, tô com a perna, o dedo quebrado, que é o meu caso aqui. Aí então, você vê a fila e às vezes volta para casa, né? Vai com sintoma e tudo mesmo. E aí você chega lá no plantão com um problema. E aí, o caso do Dr. House, né? Você tem lá o cara que tá com febre, tá mal, não sei o quê. Aí você tem a triagem. Então, vai lá a discussão entre médico, enfermeiro ou residente, né? O pessoal tal, tem aquela discussão inicial. Aí tem a emergência, o tratamento, chega o momento de tensão daquilo lá, poxa, o paciente vai morrer, vai sobreviver. Você tem que administrar o remédio, Exato. né? Um procedimento. E aí tem o milagreiro, né? Sempre tem um médico milagreiro, né? Que chega, né, com a solução do problema. Com minâncora, passa a pomada lá e cura todo mundo. Ou então, né, tem várias cenas, né? Não sei se é assim no plantão médico, mas no The Pitt, por exemplo, às vezes o pessoal sugere um tratamento heterodoxo. Não, vamos... teve uma cena lá que o cara tinha sofrido um acidente automobilístico, ele estava com uma pressão no nervo aqui e em cima, na cervical. E o cara já estava começando a perder os movimentos da perna. E os caras falaram, não tem tempo de você fazer a cirurgia. Ele vai ficar tetraplégico. Dá pra fazer uma torção aqui. Só que tem o risco dele ficar tetraplégico. Vai ficar de qualquer jeito. E aí, o cara faz a torção e consegue. Então, bem esse esquema, assim, que dá atenção e resolve o problema, né? E é bem interessante. Você Isso chega bem comum, aí... né, André? Todas as séries médicas, elas imprimem em algum momento, né? Claro, Sim. Às vezes não o tempo inteiro, Yara era assim, Dr. House também, mas em algum momento você tem uma urgência, né? Exato. Que não pode esperar. Você tem que resolver ali em poucos segundos ou minutos, né? Algo que tá entre a vida e a morte, digamos. Falando nas relações, você tem as relações hierárquicas, né, Felipe? Como é que... Isso daí também é básico de uma série médica. Até porque, querendo ou não, você tem que prestar conta, né? Então, tanto existem casos aí, pra mim, por causa que passamos situações delicadas no hospital, às vezes é uma decisão de um exame e você precisa da liberação de um outro médico especialista para poder ele dar a resposta pro setor mandar ajustarem a cama ou a máquina que vai fazer o exame, para depois se descerem, fazer o exame e tal. Então, tem toda essa burocracia aí, que às vezes demora, às vezes é rápido, mas na série é retratado, obviamente, no tempo dela, né? Na realidade dela ali, pseudo-realidade dela. Então, precisa se prestar conta também. Tipo, citando o Pulse aqui, o André citou sobre o The Pitt, mas The Pulse, por exemplo, tem alguns casos que, além de ter
um especialista, o cara-chefe, digamos assim, no setor, tem um diretor em que ele também tem que prestar conta pra qualquer coisa que ele vai responder. Então, por mais que ele seja Tem o cara médico brabo orelha ali, seca. tem um médico que não é orelha seca, mas tá acima da orelha seca, acaba sendo orelha seca pro diretor, né? Então tem toda essa cadeia que você tem. técnicos. Esse glossário médico no controle orelha seca. Orelha seca é Tá o no famoso cronograma lá. show de obra. O cara lá, né? O de baixo. Do alto escalão tá. e o do baixo escalão. É a orelha seca. O bigode grosso e o orelha seca. Que é o cara que tem o capim e o outro que... É interessante, né, come. que essas relações de poder, né, André? Tipo no The Pitt, por exemplo, tem lá a figura da estagiária, tem os residentes e tal. Então você tem esses níveis hierárquicos têm momentos de tensão, né? Que tem bullying, abuso, né? Abuso de poder, né? Às vezes, hoje a gente poderia dizer, né? O Dr. House, na época, ninguém falava isso, mas é um chefe abusivo, né? Tipo, o caso do Dr. House, ele tem a médica que é acima dele, mas ela não... Como ele é meio que o médico necessário, porque ele resolve os casos mais difíceis, ela é doida pra demitir ele, mas não consegue, né? No House tem a tensão do relacionamento da diretora do hospital com o House, ela detesta ele, mas não pode fazer nada, porque é o cara que resolve as coisas lá. A gente até citou um pouquinho, mas a gente tem alguns arquétipos básicos aí das séries médicas. Então a gente pode falar o Dr. House, que é aquele gênio incompreendido, mas que ao mesmo tempo é torturado, que tem que é o gênio quase anti-herói, né? Amargurado, né? É, o gênio indomável. Né? Gênio indomável. É o New Spirit. Amsterdam. Como é que é? Espírito, o Corção Indomável. Um livre espírito, né? Cara, Você tem em New Amsterdam, você tem um idealista, o cara que tem assim uma, né, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar as pessoas, ele está indo contra o sistema, aquele grande herói que carrega o mundo nas costas. O Grace, aquele cara que é resiliente, que está com problema com a namorada, que está com problema não sei o que e tal, não sei o que, mas ele está lá tratando dos doentes. No Good Doctor, que o próprio o Carlos mencionou, é o autista que sabe qual é a questão. Ele é autista, ele tem uma condição mental específica, mas ele é muito... Ele tem um hiperfoco na medicina. Exato, hiperfoco na medicina. E no caso do The Pitt, é o cara que está sob pressão. Ele tem que liderar, ele tem que fazer a equipe dele trabalhar, mas ele trabalha num lugar ruim. Depois a gente vai falar mais sobre a série em si, mas ele tá sob tanta pressão que ele quebra. Então tem um arquétipo aí diferente e que acaba aparecendo de certa forma em todas as séries. De alguma maneira você tem esses arquétipos aparecendo. Eu acho que o The Pitt ele traz esse aspecto que humaniza mais o personagem, né? Porque muitas vezes esses personagens, os outros arquétipos que você mencionou, eles ficam ali num plano das ideias. É legal porque encarece o drama, né? Dá aquela tensão, tudo mais. No fim, um personagem que quebra, né? Digamos assim, ele se torna mais próximo da gente, né? Porque quem não passa por momentos de fragilidade, né? De fragilidade extrema, né? Dentro das séries médicas, a gente pode falar também que tem alguns subgêneros. Então, por exemplo, Grey's Anatomy poderia ser ou uma novela médica, ou um drama romântico, um dramalhão. Ou uma subsérie, né? Pode ser qualquer coisa, né? House é o... Desculpa, sabe a piada que eu ouvi esses dias? Que a protagonista lá, esqueci o nome da atriz, gente, mas... Sei lá também. Ela falou que queria... Deve ser a Anatomy. Anatomy, né? Cara, 20 anos depois, ela falou que precisava descansar um pouco, ia ficar 8 episódios de fora. Mas piada pronta, né? Ela podia ser estudada anti-burnout, porque tá aí, mais de 20 anos. Né? House... ele é o Sherlock Holmes das séries médicas, né? Inclusive, eu li uma vez que a ideia era meio essa, né? Você pegou referências do Sherlock Holmes, da ideia da dedução, e o House é um detetive. Então é um mistério. Né? No caso do Sob Pressão, é um realismo documental. É uma série assim que ela é muito crua, ela quer quase que retratar a realidade. Você tem uma série de comédia no meio das séries médicas que é Scrubs. Nunca assisti, mas... Também, mas isso você vai falar bem, né? Mas pessoal... deve ser a melhor, né? Aquela sátira, na verdade era uma série... Que ela sabe que é ruim, né? As outras tentam ser sérias, esse é o problema.
O The Pitt já vai numa linha de ação hospitalar. A gente ainda poderia colocar aqui, né, Pulse, de certa forma, uma drama política, né? Que é o House of Cards da House of É, Pills. mais ou menos isso. Mais ou menos isso mesmo. Ai. Mas algo que chama atenção nas séries médicas e que me faz lembrar alguns textos da Bíblia, né, do livro do livro mais vendido de todos os tempos, a gente tem lá em Marcos 2,17 algo que fala a respeito da medicina. Quem que vai para o médico? Quem sabe que é doente. Então Jesus diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Por que Jesus está falando isso, Simval? Ora, porque ele estava confrontando, né, os religiosos da época, os fariseus, né, que questionavam, né, tipo, por que Jesus andava com pecadores, por que ele se prontificava a curar, tá na casa dessas pessoas. Ele falou, bom, mas na realidade eu vim para curar os doentes, justamente para essas pessoas que eu vim, né? Então Jesus se coloca lado a lado, né? Digamos assim, ele se coloca em marcha em direção daqueles que mais precisam. Por isso que ele fala, não adianta, esquece os sãos já estão bem. Eu quero atender aqueles que estão doentes. E acho que essa é a beleza da missão de um médico, né? Que ninguém pode superar o médico dos médicos, Jesus, mas um bom médico é aquele que justamente coloca essa missão em marcha. Eu preciso atender as pessoas que mais precisam. Eu preciso entender a dor, eu preciso, de alguma maneira, corresponder e tratar essa dor, embora tenha as limitações humanas. E se você conhece alguém que assiste série médica, provavelmente ele é doente. Então chega perto e fala de Jesus pra ele. Né? É de ajuda. Não, mas eu ia fazer outra pergunta pro Carlos. Vai ter uma multidão de pessoas detonando o Carlos aqui. Vai ter 3 senhoras no Facebook comentando. Mas, Carlos, como é que é essa questão da gente reconhecer a nossa doença? E Jesus, na verdade, ele está falando que todo mundo é doente. Só que ele só pode tratar de quem vai até ele. Ou seja, quem não vai para o hospital não descobre que está com uma doença. Esse é um paralelo, acho que aí sim da gente olhar para séries. Hoje eu estava aqui aconselhando o pessoal no colégio, e aí o menino pediu oração pelo pai dele, porque tá com problema por causa de bebida, acho que já tá com indício de cirrose, mas ele não quer ir no médico. Então essa ideia de que às vezes a gente sabe da nossa doença, mas a gente nega, a gente não quer aceitar. E acho que o evangelho, nesse sentido, ele é simples, né? Sem ser simplório, que ele necessita de uma coisa só, reconhecimento. Reconhecimento da sua doença e reconhecimento de quem pode curar. Então, acho que, nesse sentido, a Bíblia é muito clara sobre isso. E a série, de uma maneira geral, sempre tem algum episódio que trabalha um pouco isso também. A pessoa precisa entender que precisa passar por um tratamento. E acho que a grande diferença de um cristão para uma outra pessoa, entre aspas, comum, é que ele já reconheceu que ele está num tratamento. Enquanto muitas vezes quem ainda não conhece Cristo pensa que é saudável o suficiente para caminhar sozinho. E aí, Felipe, a gente tem um paralelo interessante com os próprios médicos dessas séries médicas, os personagens dessas séries médicas, porque muitas vezes eles mesmos estão quebrados, eles enfrentam seus próprios problemas enquanto eles têm que lidar com os outros. E às vezes eles têm que buscar alguma solução para os seus problemas. É o caso do House, né? É o caso de outros personagens. Evita olhar o próprio problema usando o do outro, né? Vou cuidar do outro para não resolver o meu. Exato, e aí esses médicos, e na verdade todos os médicos que existem, todas as pessoas vão precisar reconhecer os seus erros e defeitos e tem um lugar para ir. Lá em Salmo 147:3 diz que ele, Deus, cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas, né, Felipe? Com certeza. Então, o que o Carlos comentou é meio que um fato, não tem nem como questionar, né? Principalmente a gente tá com a visão cristã, que a gente sabe que a natureza caída, né, nos afastou de Deus, de Cristo, da criação, do Éden até então. Então, muito disso que a gente comenta é sobre como a gente não consegue enxergar com nossos próprios olhos, as escamas que a gente tem nos próprios olhos, e só o Espírito Santo e Cristo conseguem mudar a nossa vida através disso. Então, com o conhecimento dele, de quem ele é, né, através das Escrituras também, a gente consegue tirar essas escamas e conseguir ter acesso a ele e enxergar que sem ele a gente não consegue fazer nada e nem sair do marasmo que a gente está, né? Então, isso é uma das coisas que mais é retratada nessas séries médicas, porque sempre existe essa dualidade entre eu quero resolver, ou eu até resolvo o problema de todo mundo, entre aspas, né? Resolver o problema de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não consigo resolver os meus. Então, sempre tem esses embates aí, né?
Você pode conferir o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais e no site rtmbrasil.org.br. Pop Talk Review. Sim, Val, a gente falou aí no bloco anterior, né, o trecho do Viajando sobre séries médicas, e você tem uma que você vai trazer uma breve análise. Quer dizer, não é, acho que pode ser considerada série médica. Ela tem um pouco da medicina ali, na verdade, Sim, né? ela como não chega tema, a ser uma né? série médica, mas ela fala muito sobre saúde, que é essa minissérie chamada Dopesick, né? Que ela trata de algo que é muito caro aos Estados Unidos, né? Se você vê as notícias até da política, né? O presidente americano falando de combater as drogas, então, em parte, né? Tem um sub-enredo aí que é sobre o vício em opioides, né? O vício em opioides nos Estados Unidos, ele atingiu níveis alarmantes, que é o fentanil, que ele até menciona, o presidente Trump, e o Oxycontin, né? Esse Oxycontin, que é esse opioide, ele é produzido pela própria indústria farmacêutica, a ressaltar. E essa minissérie, ela trata justamente esse drama. Ela mostra como a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, que criou essa droga, né, sintética, e que olha que interessante, é uma droga que supostamente ela tira a dor crônica das pessoas. Então, você toma ali um comprimido, e aí aquele comprimido lá, por um dia, você fica, ou alguns comprimidos, né, aí que vem a pegadinha, o truque da indústria farmacêutica. Você vai tomando alguns comprimidos e você fica sem aquelas dores, né, as pessoas que têm dores crônicas na coluna, dor de cabeça, etc. Mas qual que é o problema dessa história? É que, evidentemente, né, a manipulação foi, e as minisséries mostram de uma forma brilhante, assim, como que os executivos ali da indústria farmacêutica desse grande laboratório americano manipulam os dados para não mostrar que, na realidade, como qualquer o ópio, né, que é uma substância que já é conhecida há muito tempo, mas que ela é viciante. Então, o personagem principal, que é o Michael Keaton, ele é alguém que ele acredita nesses dados em primeiro lugar, ele é um médico, ele se torna praticamente... vocês devem saber, eu tenho uma ideia que parte da indústria farmacêutica ali patrocina médicos para recomendar os seus medicamentos. Então, o Michael Keaton passa a recomendar os medicamentos e ele vê o resultado, ele fica empolgado e aí ele vai ministrando esse medicamento para muita gente, inclusive ele começa a tomar. E aí que ele percebe, ele cai em si de que aquele medicamento ele vicia, né? Então, são várias situações que o enredo vai trazendo que levam ele a essa conclusão. É uma atuação brilhante do Michael Keaton, nosso eterno Batman, e Bruce Wayne, né? O de verdade. Deu alguns de mentira no caminho. E gente, olha, é incrível, assim, que o que eu acho mais brilhante no enredo, além da forma toda de contar, de trazer, como essa manipulação vai ficando natural até se tornar insustentável, porque ele virou, todo esse enredo é história real, baseado em histórias reais, e realmente virou uma epidemia nos Estados Unidos, né? A ponto de preocupar as autoridades. E hoje tem todo um combate a isso, mas infelizmente aconteceram muitas mortes por conta de overdose nesses medicamentos e o vício em si. E aí, dentro dessa jornada do personagem, tem aquela questão da redenção, né? Que ele acaba se voltando contra, denunciando na imprensa. É uma história, assim, muito comovente, porque ele vai ao encontro, né? Tô já dando spoiler aqui, de algumas das pessoas que ele, infelizmente, acabou sem querer, né? Mas como médico, prescrevendo e prejudicando no caminho. E o que me chama mais atenção é a reflexão que a gente pode fazer como cristãos, que quando a gente busca, né, mecanismos para camuflar, para mascarar a dor, ao invés de enfrentá-la, a gente, infelizmente, até pode vivenciar uma espiritualidade superficial. Porque lembrando que a dor, né, Deus, ele muitas vezes ele não tira a dor, mas ele nos encontra na dor, ele abraça a nossa dor. E toda vez que a gente procura mascarar isso com medicamento, com algum artifício, nós então vamos perdendo um pouco, né, da nossa humanidade, da nossa sensibilidade, da nossa conexão com Deus e com os outros, e até, infelizmente, como a minissérie mostra, incorrendo em vícios, né? Seja com um medicamento ou com qualquer outro tipo de
de coisa, né? Qualquer tipo de muleta, né? Emocional ou física que a gente possa obter. Então, fica essa recomendação, esse review para você assistir Dopsic, que já trazendo algo para você refletir enquanto assiste. Talk recomenda. Pois é, Felipe Vieira, que recomendação você traz pra gente? Então, pra você que tá em casa de perna pra cima, eu sei que é difícil, né? Você tá de perna pra cima, você é um rapaz ocupado, uma moça ocupada. Mas caso você queira, né, gastar energia com um negócio que você vai desligar o seu cérebro e só assistir e rir, e um pouco com a esposa, a namorada, filhos. Uma série, uma minissérie, na verdade. Não, um reality chamado O Segredo de $1 Milhão. Como é que funciona? Jogam 10 pessoas numa casa, cada um vai querer ganhar $1 milhão, né? Obviamente, quem é que não quer dinheiro, né? Então, de manhã, ao acordar, né, no seu quarto reservado, cada um tem o seu, você abre uma caixinha e vê quem é que vai ter $1 milhão. Normalmente, 9 vão estar com a caixa vazia e um vai estar com a caixa de $1 milhão. No decorrer do dia, todo mundo convive entre si na casa, mas você não pode dizer que tem $1 milhão. Então, quem sobreviver até o último, né? Obviamente que a cada dia vai ter uma eliminação. Até o último dia, quem sobreviver com a caixa do $1 milhão, que reseta todo dia, né? Todo dia uma pessoa diferente ganha essa caixa de $1 milhão. Então, quem sobreviver até o último dia, fica com $1 milhão. Então, é bacana ver o desenrolar ali, né? Do salseiro, seja das tretas internas, quem tá mentindo, quem não tá, quem diz que trabalha com tal coisa e não trabalha, quem é ladrão, quem é mentiroso. É engraçado, é bom pra você rir, né? Tem uma rixa entre a família, aquele é melhor, aquele é pior, né? Bacana. É isso aí. Então a gente assiste a desgraça humana aí nessa série. Mais desgraça humana, né? Puxa. Pois é. Mas pelo menos é um negócio mais leve. Bom, você tem coisas muito boas, né? Quiser consumir coisa de qualidade na lioneditora.com.br. Desconto 20%. Isso né? mesmo. E eu quero ressaltar que vicia um pouco. Mas é bom, viu? É bom. Mas é coisa boa, viu? Coisa que vai edificar a sua vida. Não é droga. Não é droga. É coisa exatamente. boa. Então, desconto 20% é no cupom RTM ou cupom PopTalk. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Talk